Bom, pessoal, eu vou fazer um vídeo aqui sobre o espinho na carne de Paulo. Esse vídeo talvez seja um pouco polêmico, né, pelo que a gente vai abordar aqui no vídeo, tá? Eu analisei os termos gregos, o contexto, outras epístolas que também são de Paulo, então eu decidi fazer o vídeo, tá? Talvez seja polêmico para alguns, mas lembrando que aqui é só uma hipótese, né? Porque até hoje nenhum teólogo sabe o que é o espinho na carne de Paulo. Nós temos várias e várias hipóteses e possibilidades, e aqui eu vou mostrar uma para vocês que talvez seja mais polêmica, tá bom? E esse vídeo também talvez eu vá ter que dividir ele em duas partes, tá? Eu peço até desculpa para vocês, é que eu estou com o notebook quebrado, eu não consigo renderizar vídeo muito grande. Então se ele ficar muito grande, eu vou ter que dividir em duas partes, tá bom? Agora, se couber num vídeo só, eu mantenho num vídeo só, tá bom? O que era o espinho na carne de Paulo? Paulo disse que tinha um espinho na carne, em 2 Coríntios 12:7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Tradicionalmente se atribui isso a algum tipo de enfermidade, doença, tanto que até algumas bíblias, né, de estudo falam que era alguma doença que causava tormento, né, dor para o apóstolo. Mas será que é isso mesmo? Vamos analisar. Desde os tempos antigos que a expressão espinho na carne de Paulo tem chamado a atenção dos teólogos espalhados pelo mundo, e a cada dia tem ganhado notoriedade no mundo acadêmico teológico. Espinho este que Paulo chama de mensageiro de Satanás, onde tinha como propósito esbofetear o apóstolo. E o principal motivo que tem gerado tanta polêmica se dá devido ao fato de Paulo possivelmente ter se expressado de forma metaforizada. Bem, não são poucas as especulações desse espinho, né, na vida dele. Tudo isso daqui já foi abordado por teólogos. Ó. Tentação, problema ocular, né, de vista, malária, enxaqueca, epilepsia, aflição física, espiritual, emocional, histeria, problema de vista, problema na fala, tendências homoafetivas, masturbação, deficiência, anjo maligno, demônio, histeria, nevralgia e até mesmo lutas psicológicas internas, como acusações de inimigos do judaísmo e fatores relacionados às perseguições de Paulo contra os cristãos no passado. Inclusive essa hipótese aqui de malária, tem um e-book que eu tenho que é chamado Paulo, Falso Apóstolo Mentiroso. O autor aborda essa hipótese, que era uma doença que causava dores no apóstolo. Além de malária, ele aborda outra que eu esqueci, sífilis, né, que era uma doença que era comum no primeiro século, que causava mau cheiro, problemas, tal. É uma hipótese que ele aborda, mas ele não aborda pelos termos gregos, tá? Ele só aborda de uma forma ampla. Na realidade, existem no mínimo 12 sugestões oficiais espalhadas em várias obras. Algumas delas bem interessantes, a maioria defendida por estudiosos que não só dominam o conhecimento das epístolas de Paulo, como também do apóstolo dos gentios e da literatura judaica. Então, para a gente entender se alguma dessas hipóteses aqui seria mais provável, né, de que fosse o espinho na carne de Paulo, vamos analisar primeiro os termos, tá? Aí vocês vão ver como é bem polêmica essa questão, tá bom? O termo espinho, né, que é escópulo, é algo pontiagudo, né, como uma lança, algo que machuca. Só que espinho na Bíblia hebraica era um sinônimo de tormento, que nem aqui em Números. Ó. Se não lançardes fora os moradores da terra diante de vós, então que deixardes ficar vós serão por espinho nos vossos olhos. Então aqui você vê que na Bíblia é comum utilizar espinho de uma forma metafórica, para se referir a algo que causa dor, tormento. Josué, a mesma coisa. Ó. E açoite as vossas ilhargas, e espinho aos vossos olhos. Ou seja, aquelas pessoas iam atormentar os israelitas, se eles não expulsassem eles da terra. O mesmo aqui Ezequiel 2:6. E tu, ó filho do homem, não os temas, né, os judeus, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habite entre escorpiões. Ou seja, espinhos de uma forma metafórica. Então Paulo deveria estar fazendo uso no mesmo sentido, numa forma de algo que causa tormento. Então sabemos que Paulo tinha algo que o atormentava, que nem aqui nesses exemplos, algo que causava incomodação para ele. Já o termo carne é sarx, que é literalmente um corpo físico, tá? Só que esse termo, ele sempre é negativo nas escrituras, ele não é um termo positivo. É o mesmo termo, né, que o Paulo, o mesmo autor, ele utiliza se referindo a coisas carnais. Ah, nós somos espirituais e não somos carnais como os outros, etc. É o mesmo termo sarx. Raras exceções, né, quando, por exemplo, a Bíblia fala assim no Novo Testamento: e deixará o homem sua casa, e se unirá à sua mulher, e se tornarão uma só carne. Ou quando o termo se refere ao corpo físico mesmo, que nem, por exemplo, Jesus
Em João é usado esse termo, né? Quem não comer da minha carne não tem parte comigo. Agora, fora essas exceções, o termo sempre é negativo. Sempre se refere a pecados carnais. Quer ver, ó? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, como que Paulo está usando aqui o mesmo termo aqui em Romanos? Ele está usando no sentido de um pecado carnal. Os que não andam segundo a carne, cometendo algum pecado carnal. Romanos 7,5. Porque quando estávamos na carne, aqui ó, carne, sars, mesmo termo, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mesmo termo, tá bom? Então, você vê que o termo sempre é aplicado a pecados da carne. Aqui, ó, porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne, ou seja, o que é a inclinação da carne? É desejo, desejo sexual, é cobiçar uma mulher, por exemplo. Isso é a inclinação da carne. É inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. O termo é geralmente associado a relações sexuais mesmo, carnais, mesmo de uma forma positiva. Então vamos pegar um exemplo aqui, ó, Marcos 14:38. Jesus fala: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Efésios 5:31, aqui é usado positivamente, o mesmo termo carne, mas se refere aqui a sexo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa carne. Então o uso mais frequente do termo no Novo Testamento, quando não está falando do corpo físico mesmo, ó, isso aqui é meu corpo. Quando não está falando disso, está falando de algo carnal, ou um pecado carnal. Então a palavra sarx é usada para denotar o elemento pecador da natureza humana, em oposição ao Espírito. Você pode ver em Mateus 16:17, Romanos 6:19, etc. E o próprio Paulo falou que tinha uma fraqueza na carne. Ó, e vós sabeis, né, que ele falando com os Gálatas, que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne, e não rejeitastes, nem desprezastes, isto que era uma tentação na minha carne. Inclusive aqui o termo é tentação mesmo. Então Paulo tinha uma fraqueza, que era o quê? Uma tentação carnal. Então, só aí a gente pode descartar a hipótese de ser uma doença do espinho na carne. Porque se a gente colocar aqui em paralelo com Gálatas, a gente vê que Paulo tinha uma tentação carnal. Tanto que ele fala aqui que mesmo tendo isso, os Gálatas não rejeitaram ele. Ó, antes me recebestes como anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Então até aqui nós sabemos que Paulo tinha um tormento, né, um espinho, algo que incomodava ele, que provavelmente era o que dizia ser algo carnal, como aqui, ó, uma tentação na minha carne. E por isso ele era considerado pecador pelos outros. Olha que curioso, aqui em Romanos 3:7. Mas se pela minha mentira, que aqui o termo é falsidade, né, é algo que é falso, mentiroso, abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, porque eu sou ainda julgado também como um pecador. Então as pessoas julgavam que Paulo era um pecador. Aí ele fala aqui na defensiva, né? Não. Mas se eu mesmo sendo falso e pecador, falso, eu tendo mentido para vocês, eu estou pregando a Jesus, por que vocês estão me julgando ainda? E aqui em Coríntios 10 parecido, ó. Porque as suas cartas dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra é desprezível. Curioso, né, pessoal? E o termo mensageiro de Satanás é uma linguagem figurada da época. Tá?